O Edgar coloca: o cenário metal tá show. Viper, Nocturnal, Xamã, Angra, Edu Falasque, Dr. Sim, Sinistro e Northtail. Perfeito. Guilherme, como é que você enxerga essa situação? Pode falar, cara, pode falar. Eu ia falar, o cenário nacional, só que a Northtail tá meio que no meio ali, né, pra fora, que a gente não tá tão inserido no nacional, assim, embora tenha saído, acho que nas votações como membros nacionais, mas é porque a gente nasceu aqui, eu acho. Tanto que a gravadora é de fora, tudo é de fora, então, o bio é de fora, a empresa é de fora, não tem nada aqui dentro. Mas assim, o cenário nacional hoje eu acho que ele está muito forte em relação em quantidade de bandas de qualidade e muito fraco em mídia e em suporte geral para os artistas. Isso é um ponto que eu queria falar com você. Até pela experiência pela Trauma, né? Você falou sobre a Northtail, que é uma banda que tem um outro espectro de atuação, mas a Trauma é uma banda essa, assim, nacional, né? Só antes de fazer a minha pergunta, galera, estamos quase 70 pessoas aí, eu tô pedindo like toda hora, porque tem galera chegando, tá? Então por isso que eu estou enchendo o saco da galera que tá desde o começo de ouvir o vídeo. Joinha aí, galera. 70 vezes. Mas é porque a galera tá chegando, somos quase 70 pessoas aí. Mas do cenário nacional, cara, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, assim, né? Porque muitas bandas e muitos dos caras que eu converso aqui no canal tem aquela coisa, tô feliz porque o cenário tá ok, as bandas estão rolando, mas não necessariamente o cenário tá bom, tem essa luz distribuída de forma equalitária pelas bandas que o compõem, né? Eu conversei recentemente com o Abel do Ibra, né? E ele é um cara que já se desligou um pouco dessa ideia de cenário, porque ele já viu o cenário bem ou mal, e quando o cenário estava bem, o Ibra não foi prestigiado com essa luz, e quando estava mal também, o Ibra teve que tocar com as próprias pernas a banda. Então, hoje em dia, ele já não se deixa muito levar sobre o cenário estar aparentemente aquecido ou não aquecido. Como é que você observa essa situação? Você falou que a Northtail, ela vive um outro cenário, né? O Brasil vem para somar, né? Mas a Trauma é essa, assim, uma banda nacional. Então como é que você enxerga essa situação, cara? Assim, quando as pessoas falam da cena nacional, eu acho que já começa errado, porque não tem cena nacional. Não existe. Não, você não vê bandas fazendo turnê aqui dentro, tirando os que já foram grandes em 2001, né? Então, são Xamã, Angra, Sepultura e outras bandas que têm membros importantes que já passaram por bandas assim, né? Noturno, Almar não tem mais, mas enfim, o próprio Edu. Bandas emergentes não tem espaço aqui, simplesmente assim. Então tem que a própria Traumer, a gente buscou lá fora primeiro para conseguir aparecer aqui. A gente só apareceu aqui porque a gente de repente caiu no top 10 lá do Japão, sabe? Foi a primeira coisa que começou a aparecer aqui por causa disso. Não foi porque a gente saiu daqui para lá, foi o contrário, foi de lá para cá. E ainda assim, pra gente, a gente não conseguiria fazer nada grandioso porque a banda é pequena, né? E não existe, não existe ninguém no Brasil que queira te ajudar. Ponto final. Tirando os seus amigos, tirando amigos de verdade, porque a outra maioria quer te fuder. E inclusive os das outras bandas, tá? Tem muita banda que fala, da hora, não sei o que, sua banda, mas na verdade ele tá querendo, caralho, mas não vou pegar meu lugar. E isso não existe também, porque não tem lugar para ninguém, na verdade. A ideia é que tivesse lugar para todo mundo, mas a prática é essa, a gente não consegue espaço em nada, tem que fazer por conta, com algumas pessoas que a gente confia e que fazem esse grande, não é um favor, mas uma grande ajuda pra gente. No caso da Traumer, vou até falar que o André do Manifesto, o cara é muito, muito foda, muito parceiro nosso, então a gente sempre faz show lá porque ele ajuda, ele faz isso acontecer pra gente lá. Inclusive, vai ter um show em julho,
tá prestes a ser divulgado. Então, André, se estiver assistindo aí, bota esse flyer na internet logo. Dia 17 de julho vai ter um show lá. Então, essa é uma casa que ajuda muito a gente desde o começo. Eu não tô falando de agora, não, depois que North, o cara me ajuda desde que eu tocava lá com banda cover, né? Então é uma amizade bem antiga. E isso não tira o fato de que é uma coisa que a gente tem que ir atrás por conta, né? Porque ele tá ajudando a gente a fazer lá, mas ele não é o produtor do show, né? Quem tá fazendo o show é a gente com ele. E isso acontece, acho que na grande maioria dos shows que a gente faz, e poucos shows, hoje em dia, a Traumer é contratada por uma produtora para fazer aquilo, ganha cachê e ponto. A grande maioria das vezes é um business que a gente faz para ver que a gente consegue, se vai conseguir se pagar primeiro para ir no lugar e para ver como é que vai ser coisa de ingresso e tal, e a gente faz o nosso cachê daí. Ou toma um prejuízo. Por isso que aquela relação que todo mundo acha de você vai lá e ganha um cachê e se não tiver ninguém sai fora, não existe pra gente. Existiu uns anos atrás, até 2016, se eu não me engano. A gente fez bastante show dessa forma, com pessoas contratando, só que a gente fazia muito evento anime. E esse mercado começou a colocar mudou muito, né? As bandas pararam de tocar nesses eventos. O público mudou também. O público não era mais o público de Power Metal, porque o pessoal queria ver o rapper geek lá, as coisas, sabe, meme. E foi mais um ponto negativo, mais um ponto abaixo das bandas que tinham esse espaço, não tem mais. Então aí, daí pra frente a gente falou, não, peraí, não vamos parar, vamos continuar, mas agora a gente vai ter que fazer o nosso empreendedorismo aqui pra fazer a coisa rolar. Tomara que mais na frente, dependendo de como a banda vai crescer, se subir a popularidade, a gente tenha novamente esses convites, que é natural de quando a banda cresce, né? Mas no momento, depois de tudo isso que aconteceu, de pausa, de pandemia, de mercado de entretenimento ser sucateado mais do que já era, a gente tá correndo com o que a gente consegue. E por enquanto o que a gente conseguiu foi um show dia 17 de julho no Manifesto Bar. Isso, galera. Vocês que querem ver o Guilherme ao vivo aí, já temos uma data, né? Não é com a Northtail, mas eu já faço as duas recomendações, né? Uma pra galera que conhece o Guilherme através da Northtail, já ir atrás do trabalho do Trauma, que tem bastante coisa no Spotify, vocês podem e devem ir lá conhecer. E fica aí a data do show, que vocês já podem ver o Guilherme já tem uma data, de fato, que vocês podem ver o Guilherme ao vivo aí no futuro razoavelmente próximo, né?